Mas vem cá, o Arnaldo aqui tá na ficha aqui, Arnaldo Taveira. Humorista e criador do personagem Apóstolo Arnaldo, que se declara como não ateu. Não ateu? Você, aqui diz, em alguma fase da sua vida esteve próximo do ateísmo, mas se declarou agnóstico. Posteriormente se tornou agnóstico teísta e atualmente apenas teísta. O que é isso, bicho? É tanta coisa. Explica pra gente, o que é isso, bicho? Sérgio, as pessoas elas têm uma mania de achar que o ser humano ele é fixo como uma coluna, né? Que você não pode mudar de opinião, que você tem que ser uma coisa só a vida inteira. A sua vida passa por altos e baixos. Na época em que eu estava próximo do ateísmo, eu tinha perdido meu pai. O que significa o ateísmo aí pro pessoal? Não acredito em Deus. Eu tive uma luta com Deus. Eu acho que foi o momento mais libertador da minha vida, mais sincero da minha vida, que poucos entenderão. Eu tinha perdido meu pai. E eu lembro quando o meu pai, ele já estava falecendo pela doença, né? Eu não gosto dessa palavra faleceu, porque eu acho que é uma coisa meio triste. Silêncio aí, bicho. Esse negócio de... Ai, meu pai faleceu, meu pai morreu, meu pai fez a passagem. Isso é muito triste. Eu gosto de pensar que meu pai foi pro caralho. Sabe? Porque é melhor, me sinto melhor, entendeu? Pensando assim. E meu pai, ele tava sentindo muita dor. Muita dor. E eu lembro que eu pedi a Deus assim, eu falei, Deus, leva meu pai. Eu nunca pensei que eu ia pedir isso pra Deus. A gente nunca pensa que ia chegar. Mas eu vi que não tinha mais jeito, já não tinha mais como. Tava sofrendo. E eu entreguei meu pai na mão de Deus. E Deus levou meu pai. O que o babaca fez? Ficou puto. Eu pedi pra Deus levar meu pai, Deus me ouviu, e no dia seguinte eu tava brigando com Deus. Mas naquele momento eu não tinha essa noção. Então eu fui lá no monte, o monte que eu consagrei em Israel, lá em Petrópolis. Subi lá no monte e eu comecei a brigar com Deus. Xingar Deus, tudo quanto é nome. Eu xinguei Deus. Porque você é de uma família evangélica. Você conhece o evangélico. Como Jacó brigou com Deus, eu também briguei com Deus. E falei tudo que eu pensava. E naquele momento eu senti como que se Deus fazia isso. Fala o que você pensa, pô. Porque uma coisa, eu posso enganar o Rabelo. Ai, Rabelo, tudo bom, né? E por trás falar mal. Mas Deus não tem como, ele sabe o que eu tô pensando. Deus sabia que eu tava puto. E eu tava puto. Não era certo pelo que eu falei, que eu achava que Deus realmente tinha que botar um ponto final. Meu pai não tava aguentando mais. Eu demorei muito tempo para entender isso. Então, esse tempo que eu levei para entender que realmente tinha chegado a hora do meu pai, eu tava meio que ateu, quase ateu. Eu não consegui. Eu tenho muito amigo ateu. Eu acho que as melhores pessoas que eu conheci na vida são ateus, mas eu não consegui ser. Por fatores que aconteceram na minha vida, como, por exemplo, o nascimento da minha filha, logo depois que meu pai faleceu, eu decidi ter uma filha para suprir a falta de menos uma pessoa na casa. E quando eu peguei minha filha no colo, eu acho que foi a sensação mais sobrenatural da minha vida. Aquilo foi uma coisa, como assim eu fiz uma pessoa? Então a chave começou a se inverter. E eu comecei a ver que esse personagem começou a fazer uma certa diferença. Não era só um escárnio, não era só um deboche. Tinha algo ali, tinha uma mensagem. Tinha algo para falar assim, cara, esses caras não representam Deus. Que eu acho que faltava até as pedras gritarem isso. Esses caras não estão representando. Eles estão fechando as portas do céu para as pessoas. E ali eu comecei a virar essa chave. Então, eu comecei a fazer um caminho de volta. Então, por isso que você leu ali, ateu, agnóstico, agnóstico teísta, teísta, porque eu comecei a voltar. E cicatrizou aquela mágoa que eu tive, desse impacto. Porque a decepção com a igreja foi exatamente junto com o falecimento do meu pai. É uma porrada dupla, eu me senti o Bambam ali. Mas por que você associou uma coisa a outra? Não, porque a igreja que eu seguia, o escândalo que aconteceu com esse apóstolo que era o líder da igreja, isso foi noticiado na revista, teve matéria, teve dinheiro na Bíblia, sabe? Umas coisas assim. E aí foi juntamente... E era da sua igreja? Da igreja que eu seguia.
foi juntamente com o falecimento do meu pai. Então foi uma porrada muito violenta. Então você reseta. É como você puxar da tomada o teu Windows ali, não tem como, cara. Vai resetar o teu sistema. É muito forte. Quem já perdeu alguém muito próximo... Porque eu falo pra você, teu pai pode ter 70, 80, 90, 100 anos. A dor é igual. Mas teu pai já tava velho. Não, cara, a dor é muito... O que representava teu pai pra você? Você era uma pessoa muito agarrada a ele, ele era uma pessoa, A minha mãe representa... A minha mãe tá viva ainda, graças a Deus. Ela representa o afeto, o acolhimento... E o meu pai representava a bússola. A bússola que me dizia, vai por aqui. Não que meu pai não fosse afetuoso, ele era muito afetuoso comigo. Mas a bússola que falava, cara, esse é o caminho. Esse é o norte, né? Olha só, não faz isso, faz aquilo. E de repente eu perdi esse norte. Então de repente eu me vi, um garoto, eu tinha 21 anos de idade, já estava casado com a minha esposa. Foi uma fase difícil, foi uma fase que estava muito entregue à bebida e tudo, porque ficava ali com os amigos, tinha uma banda de rock na época, e às vezes chegava em casa 3, 4 da manhã, uma fase meio conturbada que parece que você perde, você fica desorientado, você não sabe quem você é, sabe? É uma fase difícil, eu não estava preparado. A pessoa fala, se prepara porque teu pai vai morrer, mas você não se prepara, bicho. Ninguém está preparado para a morte de pai, de mãe, por mais que seja doente, até você nunca está preparado. Cara, a tua fé ali na hora, ela estremece, sabe? Estremece. E eu acho que hoje falta muito. Tem muito religioso que lê a Bíblia ao pé da letra e tudo tem que ser muito certinho, que não compreende que a coisa é mais humana do que isso. Você, às vezes, não está preparado para essas coisas que vão acontecer. É muito fácil falar dos outros, pô. Mas e quando acontece contigo? Sabe? Como que eu vou, por exemplo, falar de uma pessoa que às vezes perdeu a fé porque perdeu um filho? Se eu, quando perdi meu pai, o meu chão se abriu. Imagina você perder um filho abaixo de você ali, cara. Porque o pai, a mãe, você tá preparando. Sabe? Não é lei natural. Você se imagina que um dia você vai perder seu pai e sua mãe, porque é a lei natural da vida. É a lei da vida. Você não imagina que vai perder um filho. Isso aí é contra a natureza. Agora... Você, quando se revoltou a Deus, e como é que foi novamente esse encontro, esse reencontro com Deus? E hoje, quem é o Arnaldo? Hoje, quem que é o Arnaldo hoje? Sérgio, é assim, eu acho que eu sou um ser em construção. Não tem como eu falar pra você que eu cheguei aonde eu deveria chegar. Sou uma pessoa normal, como qualquer outro, que tem as suas interrogações. Como todo mundo tem mais... As pessoas às vezes não admitem. Tem mais interrogações do que exclamações na vida, né? Eu tenho as minhas interrogações, mas eu não sou uma pessoa agora amargurada, revoltada. Eu faço uma brincadeira com religião, tem muito evangélico que entende, às vezes, coisas do meio gospel. Se eu conversar hoje com um evangélico aqui, ele vai ficar a noite toda falando da Bíblia, das coisas, sabe? Eu tenho mais afinidade. Por que você não faz de muçulmano, de católico? Meu objetivo não é destruir a religião. O meu objetivo é fazer brincadeira com aquilo que eu vivi. Que eu tenho propriedade de falar. Porque coisas foi um relacionamento muito grande. E é a coisa que eu entendo. Você conhece. Que eu conheço. A fundo isso Eu conheço. E eu às vezes, quando eu vou dormir, eu sempre... As minhas orações geralmente é mais à noite, né? Que é a hora que a vida parece que passa na tua mente. Será que eu tô agindo certo? Será que... Sabe? É a hora de dormir que eu acho que é a hora que o teu travesseiro te conhece, né? Ninguém te conhece melhor que o teu travesseiro. É a hora que você bota a mão na consciência e fala, poxa, será que eu devo melhorar nisso? Melhorar naquilo? Eu não tenho mais aquela preocupação que às vezes que ilude muita gente que entra na igreja, que é Deus te abençoar para você ficar rico, você conquistar um milagre. Eu acho que o maior milagre seria eu melhorar, sabe? E às vezes você fica pensando, poxa, mas... Aquela coisa que eu errei de novo. Então você começa a ter esse relacionamento com Deus diferente do que tinha antes. Um relacionamento de pai e filho. De chegar e conversar. O que você acha que eu devo fazer? Me dar uma luz? Ou então simplesmente pegar, às vezes quando eu vou dormir, às vezes eu só agradeço, sabe? Às vezes eu olho meu filho deitado do meu lado, meu filho tá com 10 anos. Aí eu só fico ali agradecendo, fico olhando a mãozinha dele, sabe? Fico, Deus, muito obrigado. Meu filho aqui saudável aqui do meu lado. Então, isso é um relacionamento. É diferente de uma religiosidade, de você recitar algo que você leu e achando que Deus vai te abençoar porque você está lendo isso daqui. É uma coisa mais profunda. Então, eu considero que hoje
eu me considero um relacionamento melhor do que às vezes que eu frequentava a igreja. Não que às vezes eu não vá. Mas eu não vou tanto na igreja como, evidentemente, eu ia antes, entendeu?